Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, gente, numa tarde super fria de inverno. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele vai falar sobre o mistério de Lalibela. Quero aprender tudo. Ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, autor da editora Madras e toda segunda-feira tem nos brindado com temas fascinantes, né? Tá pronto para aprender aí? Eu tô com meu papel e a minha canetinha básica aqui já, para que eu possa. Frio é esse. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri para que a gente possa aprender sobre o mistério de Lalibela. Vamos lá? Bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem aí? Como é que você tá nessa tarde Congelando! fria? Todo mundo está congelando. É a nova era glacial. Boa tarde Eu para não gosto. você. Cadê a era do fogo, please? Oh, boa tarde para você, querida amiga Carmen, para os nossos amigos e amigas da Pax Universal. É um prazer estarmos aqui. A altura tá legal? Tá ótimo, tá excelente. Tá muito Legal. legal. Tá Maravilha, muito é um bom. prazer estarmos aqui nessa tarde fria, mas com É. bastante informações, bem quentes, bem iluminadas, para aquecer o pessoal essa tarde que está precisando. Ai, nem me fala. Pois é, tá precisando mesmo. Olá, família Pax. Eu quero aproveitar e convidar todo mundo para estar com a gente na sede da Pax esse sábado, dia 10 de setembro, meio-dia. O Alexandre e eu faremos uma celebração para dar boas-vindas e preparar a primavera. Logo na sequência, a gente vai ter a Umbanda com o Gilson Pires e a Tânia. É tudo gratuito. Você vai lá, leva 1 quilo de alimento e participe. Para você que mora fora de São Paulo e fora do Brasil, nós vamos transmitir via Zoom, via Instagram e acredito também que pelo Face, não sei, mas é isso. E aí, tá animado para sábado? Eu estou animado, inclusive eu acredito que eu vou ter dois sobrinhos do meu capítulo, Ótimo. Cavaleiros do Vou Tempo. trazer 20. Opa, né? Me ajudando, você conhece os Legal. meninos, né? Então a Sim. gente vai estar trabalhando com eles, né? Porque, na verdade, o Despertar da Primavera, para nós wiccanos, essa época é muito importante, quando se aproxima o equinócio da primavera, e a gente Uhum. vai apenas antecipar um pouquinho, vamos pegar logo essa energia do início de setembro e já vamos fazer essa celebração para que quando chegue o dia do equinócio, as pessoas que vierem este sábado aqui na Pax e aprenderem as receitas, no dia específico do equinócio, elas vão poder realmente renascer, né? Que a primavera tem muito Sim. esse sentido de renascimento e É verdade. vai juntar a energia iluminada dos mestres e mestras ascensionados da Pax, com a Wicca, com o Demolei, com nossos amigos e amigas que vão estar lá. Então vai ser uma oportunidade muito boa da gente fazer esse Legal. congraçamento, né? Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Pois é. Não, eu adoro os rituais do Alexandre, mesmo quando ele vai autografar livro lá na Bienal. Ele sempre vai com os alunos dele, com o pessoal que faz parte dos Demolês, dos Templários, são vários grupos que ele rege a orquestra aí da garotada maravilhosa. E é muito bom, porque a gente sente, né, no É, olhar, a presença, a energia e que todo mundo é comprometido com a espiritualidade. Isso é maravilhoso, né? E eu te dou parabéns, porque você tem essa facilidade de estar formando essa juventude no bem, na integridade, nos valores humanos, nas energias do caminho espiritual, e ninguém está doutrinando ninguém, ninguém né? está fanatizando ninguém, você está expandindo a mente para cada um se reencontrar e saber lidar com as adversidades da vida, né? Porque infelizmente todos nós temos o outro lado que surge quase sempre, né? Os obstáculos. É verdade. Então vai ser uma celebração muito bacana. E eu queria dar uma dica, Carmen, com a tua permissão, para as pessoas que vierem no sábado, certos materiaizinhos que não Ah, são difíceis de conseguir, né? tá. Então, o primeiro material é uma pedra. E quando eu falo pedra, eu estou falando dessas pedras que a gente encontra quando a gente caminha por trilhas, por estradas do interior de São Paulo. Quem Ah, tá. quiser pode trazer também o seu cristalzinho. Ah, mas Tá. qual cristal? Aquele que você gostar mais. Não tem assim um cristal específico para trazer. E quem quiser trazer uma pedra, até tem pessoas que têm jardim em casa, antes de sair, pega uma pedrinha atrás, né? Uma caixinha fechada de incenso, né?
uma caixinha fechada de incenso, também é bom. Os incensos mais tradicionais são mirra, olíbano e beijoim. São sempre esses três, né? Eu gosto de trabalhar com esses três, que eles são muito tradicionais, né? E como terceiro item, trazer, quem tiver, uma concha, uma conchinha, né? A gente pode conseguir, tem muitas pessoas que colecionam, que tem em casa, ou que conhece gente que vai para a praia, pede aí uma conchinha, né? Não precisa ser muito grande de presente, né? Para simbolizar o elemento água, é interessante isso também. E o último elemento, você tinha até me perguntado sobre as velas, né? Quais são as cores que a gente pode trabalhar segundo a nossa tradição de Wicca, a WTOH, que agora temos a WTOH, a Wicca na Pax Universal. Sim. E em Ostara, a gente trabalha com as cores verde, amarelo ou branco. Então, são cores de velas muito fáceis de conseguir. Verde, Verde, amarelo. amarela ou branca? Precisa apenas uma vela, Carmen, uma. Então a pessoa escolhe uma dessas três cores, uma cor só, né? E essas cores tem também na lojinha aí da Pax, né? Tem as velas aí. Agora, é a vela palito ou a vela 7 dias? Olha, a 7 dias... Não. A 7 dias muito grande essa vela. Pode ser uma palito normal. Palito, tá bom. Ou então, às vezes, aquelas velas mais longas, como eu vi umas velas bonitas aí na Pax também, que tem. Então, tá bem à mão aí para quem quiser também adquirir, né? Tá bom. E muito importante, um lápis. Que nós vamos ter que escrever coisas nesses objetos todos. E as pessoas falam, engraçado, por que lápis e não caneta? A caneta, ela tem as biques da vida que a gente conhece, né? A tinta, ela tem um material meio sintético. E sempre que você trabalha com magia, é interessante você escrever coisas com o grafite mesmo, né? Que ele, energeticamente, ele é melhor. Então a gente vai, quem vier sábado, Carmen, vai aprender também 4 runas que vai gravar nesses objetos, né? E elas beneficiam a pessoa na área material, mental, emocional, espiritual. Então vai ser um dia muito bacana, muito diferente. Né? Muito bom. Olá, família Pax, compareça na Pax no sábado, dia 10 de setembro. Evento imperdível com o querido Alexandre Garzelli. Eu vou fazer uma oração no início, na bênção do plano espiritual, para dar boas-vindas à primavera. E ele vai fazer toda a ritualística Wiccan, para que você receba toda a energia da magia, da mudança da estação do ano no dia 21. É gratuito, 1 quilo de alimento, do meio-dia às 2 horas da tarde, lá na Pax. Para você que não vai fisicamente, nós vamos transmitir via internet. Tem já publicado o endereço do Zoom, no Instagram, vai estar aqui e vai estar, se Deus quiser, também no Face. Você leva um cristal ou uma pedra, uma vela palito na cor verde, amarela ou branca, uma caixa fechada de incenso, de mirra, olíbano ou beijoim, uma concha, um lápis. E você vai aprender tudo e mais um pouco. Você viu que eu anotei tudo direitinho, né? Eu faço vi. isso. Eu vi. Realmente, né, Carmen, é engraçado porque às vezes eu fico me assistindo algumas lives e eu digo, né, para mim mesmo, realmente é a hora da magia, né? Essas lives de segunda-feira é a hora da magia mesmo, de mexer o caldeirão, né? De mexer o caldeirão. Pois é. Bom, eu adoro primavera, vai ser tudo de bom. É uma nova onda de energia super boa, positiva, né? Edificante. Um beijo para a Karen aí, para o Romário, que estão com a gente desde sempre, nos prestigiando. A Karen que vai estar transmitindo no mundo virtual aí tudo que você vai estar fazendo. Ela que tem nos ajudado lá, ela que está na Pax há mais de 20 anos. Vamos lá, né? Começou no grupo de adolescentes, com você. É verdade. E é importante, marido. Você falou de grupo, né? Eu queria até dizer, esse Despertar da Primavera, as pessoas que estiverem lá e quiserem se aprofundar no assunto, porque esse assunto é muito profundo, nós vamos fazer lá um momento, mas um momento no meio de um oceano de horas gloriosas, que é o estudo da Wicca. A Pax Universal tem
a Wicca tradicional hermética, que é uma tradição que eu sou responsável, tem 30 anos, extremamente séria. Até as pessoas falam, puxa, eu queria tanto aprender Wicca, onde tem Wicca? Na Pax Universal. Eu converso com a Carmen, ela, antes de eu conversar, pega, já marca a data, quando é que inicia a próxima formação de Wicca, porque eu conheço ela. E por falar em grupos de estudo, Carmen, tem um, eu vou falar isso com bastante cautela, porque eu te conheço, tem um grupo sobre os anjos, que a gente começou a falar deles semana passada, da Kabbalah. Tá. É um grupo, é uma formação completa para quem Legal. realmente quer entender quem são esses anjos da Kabbalah, como trabalhar com eles pela via da invocação e pela via da evocação. Esse Legal. grupo é tradição oral, é boca ao ouvido, porque na escola clássica de ortodoxa não tem jeito, né? É o Sim, iniciador que transmite para o iniciado. E isso, essa tradição claro. continua até hoje, né? No mundo todo, né? Então, já tem um projeto aqui, um projeto um pouco longo, né? Em meses, só que aí eu queria até dar uma explicação. Gente, nós estamos falando de anjos da Kabbalah. Vocês viram na live da semana passada aonde tudo isso começou. Como Sim. nós vamos explicar uma tradição que vem de tão longínquo tempo, num curto espaço de tempo? É possível, mas a gente sempre tem o compromisso. A Pax é muito séria, a Carmen é muito séria, ela me conhece também. Quem Você também é estuda, muito sério. sim, muito sério, primeiro raio, né? Quem estuda com a gente estuda para aprender mesmo, ficar Mesmo. proficiente no assunto. Então, É, aí também a gente oferece a proposta, né, Carmen? E quem claro, recebe o chamado, quem o claro, coração está aberto para o chamado, é o momento da claro. vida da pessoa de estudar isso, a pessoa vem, né? Lógico. Tá? Muito bom. Muito bom. Olá, Mas, então. Está aí feito o convite dos anjos cabalísticos. Quem quiser, entre em contato com o Alexandre e participe do grupo. Tudo de bom. Vamos falar sobre o mistério de Lalibela. Vou ligar o meu ai liga o arcano teu aqui. Ayarcano, que eu já te mandei foto hoje, já te mandei algumas coisas, né? É, vamos lá. Vamos lá, que hoje até o Eu estou a Ayarcano tá, postos. até o Ayarcano tá com frio hoje. Até ele tá, tem, É, tem que colocar um gorrinho de lã no Ayarcano, né, para aquecer ele, né? Muito bom. Como as coisas são, enquanto a Carmen vai ligando, na semana passada nós falamos sobre os anjos da Kabbalah e nós comentamos sobre Salomão, o Templo de Salomão, a Arca da Aliança. E aí, uma pessoa perguntou, fez uma pergunta bem simples, né? Onde estaria uhum. a Arca da Aliança? Eu adoro essas coisas que o povo quer saber, né? Só queria saber isso, onde é que está a Arca da Onde é Aliança? que tá? Qual é o endereço? É. E aí, isso gerou justamente a temática de hoje, que é uma palavra, ela já é misteriosa por si só, o termo Lalibela, mas a gente vai entender que essa palavra ela representa muitas coisas, sendo que algumas têm conexão com a Arca da Aliança. Então, em primeiro lugar, eu até fiz algumas anotações aqui para seguir o roteiro. O que é Lalibela? Bom, Lalibela é uma cidade, e ela fica localizada em Anhara, é o nome do local, Anhara. A gente escreve A-M de Maria, H de hoje, A de Alexandre, R de Rei e A de Alexandre, Anhara. Esse local, Anhara, ele está ao norte da Etiópia, né? Então, Lalibela, uma cidade localizada em Anhara, que fica ao norte da Etiópia. Então, na verdade, o que ocorre nesse local? Esse local, por que se chama Lalibela? Né? Qual é a origem do nome Lalibela? A origem é justamente um rei que se chamava Lalibela e mandou construir
no século XII, olha como tem tempo isso, Carmen, no século XII, Nossa. da era cristã, ele mandou construir um complexo que é extremamente impressionante. Por quê? Esse complexo ele é composto por 11 igrejas, Nossa. mais 11 igrejas, e temos um mosteiro, além das 11 igrejas, tem um mosteiro e vários sepulcros. Tá. Né? Então, é o complexo Lalibela. Agora, aí começa o mistério. Quando o rei Lalibela, no século XII, mandou construir esse local, eu mandei uma foto de uma das igrejas para Carmen, porque são várias, não dava para eu mandar todas. Se você for reparar, Carmen, na foto, você verá que essa igreja parece que tem um buraco, né, ao redor dela. Na verdade, Sim. tem um buraco ao redor dela. É. Então, é um complexo que fica da superfície em direção ao subsolo. É. Todas as 11 igrejas, os corredores, o mosteiro, os sepulcros, é muito interessante porque normalmente nós construímos coisas da superfície para Para cima. cima. É. É. E ele vai cavar. Essa escavação é feita em rocha bruta, na base de uma Uhum. montanha, então não é fácil escavar isso, e desce muitos metros solo abaixo. Olha a altura que esse Uhum. templo tem. E essa igreja específica, ela tem uma cruz em cima, né, dá para ver, é a cruz grega, e é chamada de a Igreja de São Jorge. Então, essa é a São Igreja de João. São Jorge, que dizem que das 11 é a principal desse complexo que foi erigido pelo rei Lalibela. Né? Uhum. É uma cidadela, Carmen, porque você pensa, 11 mosteiros, mais 11 igrejas, mais um mosteiro, mais sepulcros, corredores intermináveis de sepulcros, é uma Pois é. cidadela abaixo do solo. É uma Incrível. cidadela subterrânea. Né? Não, essa foto é uma das. Se as Ela é pessoas forem linda, né? pesquisar as outras, vão falar, nossa, mas construírem isso sem tecnologia no século XII, então já tem um indicativo de que tem algum mistério até na Claro, própria construção. Né? claro. Agora, na verdade, Peraí, deixa eu só falar uma coisinha. Esses pontinhos brancos são pessoas, viu, família são, Papes? são pessoas, Que estão em são volta. fiéis de uma religião que eu vou falar já já, que Tá, floresceu nessa região de Lalibela, né? São fiéis. Né? É interessante porque Lalibela, o rei Lalibela, no século XII, qual foi o motivo da construção desse complexo? Aí tem uma explicação. Quando nós falamos do século XII, da era cristã, nós estamos ainda naquela fase da cruzada. E era um hábito dos europeus daquele tempo, eles, pelo menos uma vez na vida, tentavam ir até Jerusalém, fazer uma uhum, peregrinação uma vez na vida. Como sim, os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, eles tentam ir para Meca, né? sim, Isso no islamismo. Só que quando a gente tem o advento da cruzada, e realmente foi uma guerra de proporções épicas, ficou muito complicado para os cristãos irem peregrinar para Jerusalém, porque você sim, podia ser atacado no meio das estradas por sarraceno, por muçulmano, porque era uma região que estava em guerra. Né? E aí, essa dificuldade fez com que os cristãos começassem a apontar para Roma naquela época. Então, eles deixam, por conta dos riscos, né, uma peregrinação para Jerusalém e eles uhum, tentam substituir para uma peregrinação para Roma. E o rei Lalibela, ele tem uma ideia. Aí, Carmen, tem muitas teorias, tem muitas hipóteses.
Alguns falam que foi uma visão do rei Lalibela, outros falam que foi um êxtase, que foi uma epifania, aonde ele decide, por meio dessas 11 igrejas do mosteiro, ele fala: eu farei aqui, nessa região da Etiópia, uma nova Jerusalém. Então, quando ele constrói Lalibela, o objetivo dele era fazer uma nova Jerusalém. Porque 11 igrejas, Mas o mosteiro, 12, né? mas o mosteiro é 12 apóstolos, pois é, olha isso. É. E é muito interessante porque, analisando arqueologicamente, falando com alguns conhecidos que têm contato com essa região, e fotos e documentários que chegam, tem algumas curiosidades. A primeira curiosidade é essa igreja de São Jorge, que em cima ela tem essa cruz de 4 braços iguais, que a gente chama de cruz grega. Carmen, aí tem uma curiosidade muito legal. Sabe o que é? Os cavaleiros templários, hoje em dia, no mundo, 2022, nós temos várias ordens cavaleirescas templárias. Sim. Não é uma só. Não é uma ordem que pode levantar e falar: olha, nós somos a herdeira oficial do que os templários foram. Porque quando os templários foram perseguidos pelo rei Filipe IV, Filipe Belo da França, e pelo Papa Clemente V, eles fogem da França, eles vão para outros países onde eles são protegidos, e naquele momento estava acabando o primeiro ciclo da Ordem do Templo, no qual a ordem havia sido uma ordem só. Mas após a captura do grão-mestre Jacques de Molay, ou Jacques de Molay, quando você colocava a mão num grão-mestre... E ó, o teu som, hello, hello, acabou o seu áudio. Demolei e aí parou o áudio. O que Voltou? aconteceu? Voltou. Voltou? Yes. Sabe Ok. o que parou o áudio? Eu esqueci de colocar aqui no silencioso. Às vezes, sabe aquelas coisas que a gente chama telemarketing? Às vezes eles ligam, e aí, mas se eu ver um númerozinho aqui, ó, aperto de novo já, né? Então, eu tinha parado aonde? Demolei dos Templários, Então, que hoje... quando colocaram as mãos no Jacques de Molay, ele é o último grão-mestre do primeiro ciclo da Ordem do Templo. Naquele momento, a ordem ela vai se fragmentar. Já começou naquela época. E dessa fragmentação surgiram o que a gente chama hoje as ordens templárias ressurgentes. Ressurgentes quer dizer, são aquelas que surgem após toda essa perseguição. A ordem templária britânica, inglesa, quando você vê o manto branco do cavaleiro e você olha do lado esquerdo, tem exatamente uma cruz grega vermelha. Igual essa cruz que está no topo da igreja de Lalibela. Sim. Agora, através de fotos que eu vi, e uma até me deu um arrepio, numa dessas igrejas, também em outras, né, você vê uma cruz de 4 braços iguais, arredondada, que foi a cruz adotada pelos primeiros templários no ano de 1146. E aí você se pergunta, o rei Lalibela manda construir isso no século XII. Estamos falando de uma época cruzada. Não tinha a ver com a cultura etíope esse tipo de cruz. Agora, por que tem essas cruzes tão evidentes desenhadas nas igrejas de Lalibela? Será que esses cavaleiros chegaram até este local? E quando você acompanha a expansão da Ordem do Templo, não foi apenas na Europa, América do Sul, continente africano. Então eles se expandiram, montaram sua rede de fortalezas, de castelos em outros países além do continente europeu. E o tipo de construção, a maneira como essas 11 igrejas estão dispostas, que aí depois se entendeu, tudo bem, todas as 11 são igrejas. Só que é o seguinte, aquela igreja lá,
ela tem uma espécie de uma ponte, aquela outra tem ameias, né, como se arqueiros pudessem ficar atrás. Então a gente entende que não eram apenas igrejas, eram fortalezas, mas quem defendia essas fortalezas? Defendia contra o quê? O que estaria guardado nesse local aonde se pretendia erguer uma nova Jerusalém, né? E o rei Lalibela, ele dizia: eu não estou aqui fazendo uma igreja, uma cidadela apenas de pedra. Eu estou falando numa Jerusalém, mas eu cito a Jerusalém celeste. Esse termo, cara, Jerusalém celeste ou Jerusalém celestial, é algo tão sério, mas tão sério, que o que os cavaleiros, independente de qualquer ordem de cavalaria, pode ser um cavaleiro templário, pode ser um hospitalário, pode ser um cavaleiro do Santo Sepulcro, pode ser um cavaleiro de Santiago de Compostela, o cavaleiro, ele visa uma Jerusalém que não é apenas desse mundo. Sim. Ele visa a Jerusalém celestial, a Jerusalém celeste. Então a gente percebe que o mistério de Lalibela está conectado a essas ordens de cavalaria que, de certa maneira, estão conectadas com o misterioso rei Lalibela, né? E sendo que algumas dessas igrejas parecem fortalezas, aonde podiam vários homens ficar e resistirem um cerco, se fosse o caso. Você já pensou, Carmen, pela foto que eu te mandei, tentar atacar um lugar desse? Porque Não se dá, você né? Você tem que se jogar embaixo. você tem que... Como que você vai, né? Claro. Você tem que... Inteligente ele, hein? Justamente, você tem que Né? adquirir um outro tipo de estratégia militar que nunca se viu. Porque as pessoas Pois é. combatiam da superfície para cima. Como é que você vai combater no meio de túneis subterrâneos, de câmaras subterrâneas? Se você não conhece, né, as passagens, se Claro. torna esse local uma armadilha mortal. Então, Claro. esse local seria ideal para guardar certas coisas sagradas. Agora, qual é a relação de Lalibela? Inclusive, Isso. Qual é a relação de Lalibela com a Arca da Aliança? Agora a gente vai começar. já adorei. Nós vamos entrar numa área agora interessante. De quem o rei Lalibela descende? Ele é descendente de quem? Ele é descendente de um antepassado muito famoso chamado Melenique. Alguns falam Menelik, outros Menenik, mas Menelik I. Quem é Menelik I, do qual descende o rei Lalibela? É dito que ele é filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Uau! É interessante isso, né? Ele é filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. E tem um momento que esse Menelik, que ele tem, então, essa linhagem nobre, mais ou menos por volta, quando ele entra em 12, 13 anos de idade, ele pergunta: quem é meu pai? E aí falam: você é filho de Salomão. Ah, eu quero conhecer meu pai. Muito bem, vamos constituir uma comitiva e vá ter com Salomão. E é constituída uma comitiva, ele vai até o rei Salomão. E ficou um tempo lá com Salomão e coisa e tal. Quando ele vai regressar para o local, né, da onde ele veio, havia vindo desse continente africano. Então, quer dizer, a linhagem de Salomão se expandiu muito além, né, do que apenas as cercanias, né, lá de Jerusalém. Salomão dá um presente para Melenique. Dizem que Salomão, alguém na época dele anteviu que aquele templo que ele tinha construído para guardar a arca não ia ficar de pé, e ele teria dado
esta arca para Menelik, que era seu filho. Só que aí o mistério fica mais complicado. Por quê? Porque é algo que eu não disse semana passada, mas hoje eu vou comentar, e os nossos amigos vão ter problemas para dormir hoje à noite, depois do que eu falar o que eu vou mencionar aqui. Na verdade, a Arca da Aliança, quando você fala de objetos, né, que mexem com o imaginário do ser humano, quando você fala de objetos sagrados que movimentaram buscas, desde as buscas mais sagradas até buscas de grupos profanos, né, porque queriam o poder desses objetos, a Arca da Aliança sempre aparece, o Santo Grau sempre aparece, a Lança do Destino sempre aparece, o Santo Sudário sempre aparece. Ah, mas o Sudário já acharam, o Sudário está lá em Turim. Vamos dizer que ele esteja, mas será que aquele é o real Sudário? Porque existem mistérios em torno do Santo Sudário também, né? Mas um dia nós vamos falar isso, num outro pôr do sol, não hoje. Num outro pôr do sol a gente fala do Sudário. Eu já vou anotar os mistérios do Santo Sudário. Mas bem mais para frente, pelo amor de Deus. É interessante. Não tem problema. Esses objetos, alguns deles, não todos, alguns deles, como eram extremamente valiosos e importantes, se criou um hábito. E qual foi? Vamos fazer réplicas. Então existe o original, mas também foram feitas réplicas. Havia a arca original da época de Moisés, mas também haviam réplicas. E por que essas réplicas existiam? Porque em caso de ataque, esconderiam a arca original e se alguém conseguisse pegar, pegaria uma réplica. E quando Salomão ele dá esse presente para Menelik, a intenção foi dar uma réplica da arca, para que ele levasse para a localidade que séculos depois, um descendente dele, né, o Lalibela, construiria aquilo que ele pretendia que fosse uma Jerusalém também. E é muito interessante porque qual era o objeto mais importante, Carmen, na Jerusalém? Na época de Salomão, era a Arca da Aliança. Quando o rei Lalibela ele ergue a Jerusalém dele, é claro que ele também gostaria de ter lá algo que fosse importante, que justificasse. Até essas construções todas seriam para proteger, né, a Arca da Aliança. Só que os mistérios só pioram. Quando o rei presenteia o Menelik, existe um personagem chamado Zadok. E Zadok, as crônicas até citam isso, que ele teria trocado a arca. Então, ao invés do Menelik levar uma réplica, levou a original. E aí a réplica ficou lá em Jerusalém. É uma história que tem um vai e volta, que tem uma hora que você tem que parar e falar, gente, espera, calma, eu tenho que pensar, porque, meu Deus, o que está acontecendo em torno dessa arca? Para a gente entender como ela era disputada, como ela era cobiçada. Mas ela ainda é cobiçada. Sim. Porque o problema de Israel e Jerusalém, e lá naquele lado lá do planeta, a Palestina, a briga é justamente por causa do Monte do Templo, the Mount of the Temple, aquela cúpula dourada, que é onde está a Arca da Aliança. Por isso que eles vivem em guerra desde esse século aí. Olha que loucura. Que se chama o Domo da Rocha, que na verdade é dito que lá os templários tentaram encontrar os subterrâneos do Templo de Salomão. A pergunta é, por que eles cavaram especificamente lá? Por quê? Porque sabiam que devia ter alguma coisa lá. Claro, então, lógico. a história só vai se ampliando. E é muito interessante porque ocorre o seguinte, mais personagens vão entrar nessa história.
Passa o tempo de Salomão, e aí surge, num determinado momento, um faraó, né? Ele é chamado de Shoshank I, ou Sisak. Esses nomes de faraó, Carmen, eu tento, mas não adianta, é tudo complicado. Faraó Sisak I, também chamado Shoshank ou Xoxé I, que ele invade Jerusalém e ele arrasa com o templo, enfim, né, com Jerusalém. Sim, com E tudo. dizem que esse faraó ele saqueou o templo e ele leva a arca, agora não se sabe qual, ele leva para o Egito. Inclusive, essa temática é abordada no filme Caçadores de Arca Perdida, e as pessoas que assistiram não entenderam muito. Ué, por que Indiana Jones vai procurar a Arca da Aliança no Egito Antigo? Porque houve esse saque desse faraó, o Sisak, né, que ele saqueou o templo. Né? Tá, mas por que esse faraó, qual era o interesse dele, né, pegar a arca? Até porque, como eu expliquei semana passada, aonde a arca ia, tirando, né, quando ela ficava no meio do povo dela, tratavam de devolver rapidinho, porque aconteciam coisas muito estranhas, né, se a arca não tivesse com o seu povo original. Mas interessante, tem algo que as pessoas não sabem, uma relação do Egito com a Arca da Aliança, que é a seguinte. Quando os judeus eles foram cativos, ficaram prisioneiros, né, muito tempo no Egito, é interessante porque os egípcios tinham um hábito, algumas épocas do ano, eles entravam naqueles grandes templos, você conhece, Carmen teve lá, eles entravam. Sim. E na entrada daqueles templos havia como se fosse uma floresta de colunas, né? Que na época deles, aquilo ali era tudo coberto, eles chamavam aquilo de sala hipóstila. E no meio daquela sala havia uma barca de ouro maciço, uma barca egípcia, com aros nas laterais. Os egípcios passavam caibros, colocavam essa barca nas costas, saíam andando, os sacerdotes, e o povo egípcio vinha atrás. Era uma celebração. Disso que eles chamavam a barca de Ísis. Ísis é a deusa egípcia ligada à iniciação, ligada aos mistérios, ligada à magia. Então ela é muito importante. E depois eles levavam a barca de volta para dentro do templo e deixavam a barca até a próxima procissão, até a próxima época. Em algumas tradições falam que a Arca da Aliança ela é a versão judaica da barca de Ísis. Né? Então, como esse faraó talvez quisesse, né, se vingar da fuga dos egípcios, ele recuperando a arca, para ele seria uma espécie de um troféu. Daí porque ele teria saqueado essa arca. Mas depois que esse faraó morre, olha como as coisas são, depois que esse faraó morre, a arca volta novamente para os seus donos originais. E aí é construído um outro templo sobre aquele, né, construído um outro templo, a arca é deixada lá, até que na história surge um personagem chamado Nabucodonosor, que ele arrasa Jerusalém, a casa real, arrasa o templo, e a partir do momento dessa época do Nabucodonosor, a arca teria desaparecido. Né? Não se ouviu mais falar dela. Né? Sim. Não se ouviu até que surge a misteriosa Lalibela, seu rei Lalibela, que era um descendente de Menelik, que era de Salomão. Ocorreu um episódio nas últimas décadas, naquela região da Etiópia. Você sabe, Carmen, aquela África tem algumas regiões que tem conflitos horríveis, né, entre diferentes muitas guerras, etnias. até hoje.
né? E tem um momento em que esse conflito chega na Etiópia, e esse conflito chegou em Lalibela. E as pessoas, né, que estavam tentando invadir, tomar Lalibela, não apenas as forças, né, defensoras de Lalibela tomaram as armas, mas o povo tomou as armas também. E uma coisa muito estranha aconteceu. Esse povo, mais os defensores da Lalibela, por ruas e quarteirões, eles cercaram uma igreja bem misteriosa, pequenininha, aonde os locais dizem que lá está a arca até hoje. Nossa. Houve um massacre, muitas pessoas morreram, mas nunca conseguiram tomar essa igreja, porque praticamente o povo cobriu a igreja com o próprio corpo. Ninguém conseguia chegar perto daquilo, né? E é muito interessante porque o que ocorre na Etiópia hoje em dia? Para quem não sabe, a Etiópia tem uma das tradições cristãs mais antigas do mundo, a Ah, é? Etiópia. Eles seguem, olha que interessante, eles são cóptas. Então, a maioria, né, lá das pessoas que vivem lá são cóptas. O que é um cópta? Um cópta é um cristão egípcio. Então, Sim. os ancestrais dos cóptas, eles se converteram para o cristianismo. E até hoje se segue lá, tem até o nome aqui, a Igreja Ortodoxa Cópta. Sim. Só que é muito interessante, porque existe a Igreja Ortodoxa Cópta, vamos colocar assim, eu vou falar essa palavra só para as pessoas entenderem melhor. Existe a Igreja Cópta Ortodoxa Universal, ok. Mas em Lalibela é diferente, cara. Lá, especificamente lá, né, no meio dessas 11 igrejas e coisa e tal, eles têm um patriarca independente. Eles não respondem à igreja que, vamos dizer, que o mundo inteiro responde. Não, Sim. lá eles têm um patriarca independente. É muito interessante porque essa igreja pequena, se eu conseguir foto, eu vou até te mandar, Carmen, é uma igreja quadrada, como se ela fosse um cubo. Uhum. Simplesinha de tudo. Não tem nenhum ornamento externo, tem só lá uma torre com uma cruz específica, né, da religião deles. E nessa igreja tem uma curiosidade. Existe dentro dela um personagem que ele é chamado de o guardião da Hum. arca. Apenas ele, lá dentro, em algumas áreas, pode entrar. Então, isso é passado de geração a geração. Só que tem um detalhe muito curioso. Quando esses guardiões eles vão chegando numa idade avançada, e tem uma hora, né, que o corpo fica debilitado, aí retiram, só que antes substituem, vão colocar um guardião mais novo, que vai passar a vida inteira dele, ele não sai. Inclusive, Hum. abastecem ele, levam comida, levam água, levam Sim. roupa. Ele Fica tem que lá. ficar lá, ele não pode sair de lá, nunca ele pode sair de lá. Mas aqueles que envelhecem, quando fazem exames médicos, né, já próximo da hora da passagem, verificam que eles têm misteriosos ferimentos ou doenças associadas a, pasme, radiação. Radiação? Radiação. Não deixam ninguém entrar nesse local, e até mesmo o governo respeita, ninguém entra, mas vários que já foram guardiões, quando examinam, né, o corpo, né, antes de enterrar, Sim. identificam, às vezes, queimaduras, identificam certas anomalias que Entendi. poderiam ser protegidas no corpo humano por radiação. Agora, fazendo uma viagem no tempo, o que eu expliquei na semana passada? A arca de madeira de acácia é revestida de ouro e ela, se tomasse sol, Sim. aquilo vira uma bateria, porque o ouro é condutor. Eu também expliquei que na época do rei Salomão,
O único que entrava no local que a arca estava era o sumo sacerdote. E nas operações que eles faziam lá, alguns vieram a óbito, porque não aguentaram lidar com aquela energia. Agora, nós estamos aqui em 2022. Nós estamos falando de um local que existe na Etiópia, uma igreja onde ninguém entra, mas tem um guardião e todos os locais falam: lá está a arca. E quando eles estão próximo da passagem, eles aparecem com efeito de radiação no corpo. É, Então, esses são os mistérios de Lalibela, né? muito É algo legal. realmente muito misterioso que você se pergunta por que se construiu uma cidadela subterrânea. Esse tipo de Sim. construção, você praticamente tá. Tem outras partes do mundo, você conhece o mundo, é uma pessoa viajada, onde você já viu coisas, construções maravilhosas. Mas eu Sim, quando claro. te mandei a foto, acho que você nunca tinha visto, né? Essa igreja de Nunca, São Jorge de Labibela. E vocês nunca. viram a quem eles dedicaram essa igreja? São Jorge. São Jorge, pois é. Né? Quer dizer, Que sabia o que estava fazendo, né? é, Claro. É. São Jorge é um santo guerreiro, mas é engraçado porque São Jorge ele aparece de armadura, aparece de Sim, lança, capa. Ele lembra sim. muito um cavaleiro, né? É. Então é como se nessa igreja alguma coisa também tivesse ligado aos mistérios das ordens de cavalaria. Então são alguns mistérios que envolvem uma descendência, uma linha da descendência de Salomão, Salomão, Menelik, e lá no século XII, Lalibela, que descende disso, que decide erguer sua Jerusalém celeste. Mas a Jerusalém precisa ter algo valioso para ser guardado, protegido lá. Pode ser que já Claro. tivesse. Porque se o Menelik ele recebeu essa arca de presente, e se nunca ninguém foi lá mexer, pode ser que ela esteja lá até hoje. E aí surge a questão: o que esse faraó, o Sisaque ou o Shoshenq, o que ele levou para o Egito? Talvez ele tenha É, levado uma réplica. é. Se os cavaleiros, existem muitas teorias do que os cavaleiros templários teriam encontrado nos subterrâneos do Templo de Salomão. Desde teorias sérias, que a gente não pode descartar, até tem umas teorias também um pouco viajantes, né? Mas vamos dizer que eles tivessem encontrado lá supostamente a arca. Mas será que eles teriam levado então para a Europa uma réplica? Sendo que depois essa réplica até da Europa desapareceu, né? Então, para quem gosta, é um assunto que não tem fim. A gente pode ficar conversando muito, contando histórias, e uma história vai levando a outra. Eu estava vendo um documentário, Carmen, esses dias, dos grandes templos que tem no mundo todo, como Pumapulco, lá no Peru, que você conhece aquela região de Machu Sim, Picchu, coisa e tal. O sim. grande templo de Júpiter, né? Você tem o Domo da Rocha, citou nesse documentário, né, lá em Jerusalém, e eles repararam uma coisa: nenhum desses templos, mesmo estando em diferentes partes do mundo, tendo pertencido a diferentes épocas, culturas e povos, nenhum destes templos se originou no aspecto de alicerce sem que tivesse sido construído em algum tipo de templo que havia antes da construção desses que agora estão. Entendi. Então a gente analisa camadas de mistérios subterrâneos. Quem, na verdade, construiu o que estava abaixo desses templos? Por que construiu? E esse rei Lalibela é um rei que não constrói do solo para cima, ele constrói do solo para baixo. Então é bem interessante essas historinhas que a gente trouxe para contar hoje para vocês. Ah, mas eu adorei. E é bem interessante mesmo e muito diferente, né? Porque geralmente quando a gente olha a história da nossa civilização, os templos, entre aspas, são parecidos ou estão interligados de alguma forma. Agora, para construir
11 igrejas no subsolo, por assim dizer, embaixo do nível do ground da terra, da onde a gente está pisando, é bem diferente mesmo, né? Mas foi uma sacada muito inteligente, porque para ter um ataque, as pessoas têm que se jogar lá embaixo, e depois como é que sai, e como é que sobe, né? Quer dizer, é realmente algo incrível. Adorei, adorei, adorei mesmo. E você Tem quer muitos saber um mistérios negócio? ainda para a gente decidir. Você quer saber um negócio mais interessante ainda? Todo esse sistema complexo da subterrânea Lalibela, na época de ouro, né, quando ela ficou pronta, ele era completamente irrigado. Eles tinham jardins lá embaixo. Eles plantavam coisas lá embaixo. Aí você pensa, gente, é uma tecnologia dessa, você deve ter aprendido com alguém, né? Ou então Claro, alguém que conhecia claro. chegou lá e mostrou para você como é que se. Porque você já constrói dessa maneira. Aí você consegue fazer canais de água. E nesses canais você consegue ter plantações, você consegue, né? Então é realmente Laribela é um local muito misterioso. É um local que realmente nós temos que voltar os nossos olhos e perceber que o que a gente conhece desse mundo, na verdade, é muito pouco. Agora, o É que a quase gente conhece nada. da superfície para baixo é menos ainda. É Ah, com menos. certeza. Com certeza. Ainda mais agora, nessa época de transição planetária, tem muita coisa vindo à tona, tem muita gente realmente tentando compreender, pesquisar de uma forma séria, como infelizmente também tem as fake news que acabam detonando a realidade. E é uma questão de consciência e discernimento, né, Ali? Para cada um estar reencontrando o caminho, a energia e aquilo que quer. Olha, adorei a super aula maravilhosa. A gente tem 5 minutos. Amanhã, família Pax, eu estarei aqui sozinha, não vou entrevistar ninguém. Eu farei orações celebrando os 200 anos da independência do nosso amado Brasil, berço do novo milênio, já que no dia seguinte, no dia 7, nós celebramos os 200 anos da independência do Brasil. Ale, 4 minutos e meio, sua mensagem final, o que você quiser. Muito bem. 4 minutos e meio, né? Por causa da cruz grega de 4 braços iguais no topo da igreja de São Jorge de Lalibela. A minha mensagem é muito simples hoje. A Arca da Aliança, o Santo Graal, a lança Longinos, o sudário, a mítica Excalibur, relíquias que representam povos, épocas, tempos, tradições, representam o sagrado. Puxa, mas você disse que existem réplicas. Então fica mais difícil ainda a gente saber, mesmo que alguém encontre, será que eu encontrei a original, a relíquia real? Ou será que isso aqui é uma ilusão, né? Que muitos tomam por real? E a reflexão que eu tenho é a seguinte: na verdade, a grande preocupação não é se nós vamos um dia encontrar a Arca da Aliança, ou encontrar o grau de Arimateia, ou encontrar a lança Longinos. Alguns falam que a que feriu Jesus, a ponta, a mais famosa, hoje ela está num museu em Viena. Depois que os nazistas tinham roubado, e os aliados conseguiram recuperar e devolveram para o Museu de Viena. Né? Mas existem também outras 3 candidatas a serem a lança de Longinos. Então, na verdade, não importa se a gente vai encontrar essas relíquias ou não. Claro. Na verdade, você tem que estabelecer o Graal no teu coração. É, Você tem que estabelecer a aliança da arca, uma aliança entre você, o Deus do teu coração e da tua compreensão. Na busca por relíquias sagradas, o que é essencial é o ato de buscar. sim, Todo aquele que começa a busca pelo sagrado não regressará da mesma maneira que partiu. As claro. grandes rotas de peregrinação nos ensinam isso. Santiago de Compostela, o caminho de Jerusalém, o caminho de Roma. Então, eu acho que mais do que ter interesse em descobrir essas relíquias como se elas fossem um tesouro, um troféu a ser conquistado, tentemos compreendê-las em nível interior.
tentemos conquistar a nós mesmos pelo autoconhecimento e pela busca espiritual. As relíquias nos inspiram, mas a grande experiência não está no ponto da chegada. A grande experiência está em toda a jornada. Então sejamos peregrinos e peregrinemos em busca do mistério, que nada mais é do que um sinônimo para a palavra sabedoria ou gnose. É isso aí. Adorei, Ale. Olá, família PAC, segunda que vem tem mais Alexandre. E nesse sábado, imperdível, dia 10 de setembro, o Alexandre Garzeri e eu estaremos lá na PAX, junto com a galera dele lá, os Demolês e os Wiccans, fazendo a celebração de boas-vindas à primavera. É gratuito, meio-dia na PAX, com transmissão no Instagram, no Zoom e nas nossas mídias sociais. Gratidão, Ale. Beijo no coração. Gratidão, Beijo. namastê, família PAX. Tchau, tchau.